Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje, pela terceira vez, a gente recebe um jovem colega, o Sr. Sheng Zheng, pesquisador visitante na Universidade Koch, no Centro de Estudos Asiáticos. Sheng, bem-vindo de volta. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, porque nas outras vezes você trouxe análises excelentes sobre a forma como a China tem lidado com o que está acontecendo na Ásia Ocidental. E é justamente isso que você estuda: a Ásia Ocidental e a política chinesa em relação a essa região. Da última vez que conversamos, fazia só algumas semanas desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. E você comentou que, no começo, a China estava extremamente pessimista em relação às perspectivas do Irã. Mas agora, parece que o Irã mostrou que a sua estratégia está longe de ser irrealista. Você pode contar pra gente um pouco como a China enxerga o Irã hoje, e também os Estados Unidos? E nesse contexto, talvez comentar também sobre a visita recente de Donald Trump à China. Sim, eu acho que é como na nossa reunião anterior, como da última vez que participei da entrevista. Eu estava falando sobre como a China ficou, de certa forma, agradavelmente surpresa com o desempenho do Irã nessa rodada da guerra. E eu também esperava que, enquanto o Irã conseguisse continuar resistindo nesse ritmo, haveria cada vez mais apoio diplomático, claro, mas talvez também algum tipo de apoio mais concreto, seja econômico ou até na venda de equipamentos militares e coisas desse tipo, vindo tanto do lado chinês quanto do lado russo. E eu acho que agora, olhando para trás a partir de hoje, parece que a nossa expectativa se confirmou em grande parte. Se a gente observar a postura diplomática da China em relação ao Irã e a essa rodada da guerra, ela está ficando muito mais positiva depois de, digamos, algumas semanas ou cerca de um mês. Depois de um mês, a situação fica extremamente positiva. E aí você começa a ver que a China está bloqueando a proposta de resolução dos Estados Unidos e de seus aliados no Conselho de Segurança da ONU. A declaração da China sobre o Irã também passou a ser muito mais favorável. E existe uma coisa, quer dizer, os chineses nunca dizem isso publicamente. Mas se você olhar algumas fontes abertas do lado americano, e até de Israel, acho que o próprio Netanyahu comentou que os chineses estão exportando um tipo de equipamento que pode ser usado para fins militares pelo Irã. Então eu acho que essa tendência está ficando muito mais próxima. E como a gente sabe, algumas semanas atrás, o ministro das Relações Exteriores do Irã visitou a China. E depois disso, ele disse algo que eu considero muito importante. Ele contou que os colegas chineses disseram a ele para não. A China vê o Irã de um jeito bem diferente agora, comparado a como via antes da guerra. E eu acho que essa é uma frase simples, mas muito significativa. É como dizer que, na verdade, os chineses estão dizendo para os iranianos que depois dessa guerra, já que o Irã mostrou de fato sua capacidade, a China passou a enxergar o Irã como um país muito importante. Não só uma potência regional, como a gente costuma dizer, mas talvez uma das potências regionais mais promissoras da região. E o peso que os chineses dão a isso é bem diferente. Eu tenho até uma história pessoal sobre isso. Um amigo e colega meu em Pequim, uns 2 ou 3 dias depois do assassinato do Khamenei, me mandou uma mensagem perguntando: qual é a sua análise dessa situação? E aí ele perguntou: você acha que depois dessa rodada de guerra, o Netanyahu e Israel vão se tornar os hegemônicos da região? E quando o Netanyahu chegar ao auge do poder dele? E coisas assim. E quando fazem esse tipo de pergunta, ele é um pesquisador ligado a uma das principais universidades de Pequim. Dá para perceber como os chineses, naquele momento, estavam bem pessimistas. Eles sentiam algo como: olha, o Khamenei foi assassinado, talvez ele ha dominado a região, e talvez Netanyahu por muito tempo. Mas depois disso, alguns meses mais tarde, o clima era bem diferente. Today, the atmosphere is very different. The Chinese are convinced that
Os chineses estão convencidos de que os iranianos vão ficar por muito tempo. E eles também acham que a guerra dos Estados Unidos, na verdade, não está indo bem para eles. Nem um pouco. Os chineses estão surpresos com duas coisas. A primeira é a capacidade militar do Irã. Como eles conseguiram reabastecer rapidamente seus mísseis, seus drones e todo esse tipo de equipamento durante a guerra. Isso foi algo realmente surpreendente. E claro, de fora, a gente diria que eles certamente importaram alguns equipamentos importantes da Rússia, da própria China e de outros lugares. Mas em Pequim, os chineses ficaram muito surpresos ao ver que os iranianos também têm uma indústria militar doméstica muito resiliente, capaz de sustentar a guerra. E esse é um ponto importante. E a segunda coisa é que os chineses ficaram surpresos com a disposição da liderança iraniana de se sacrificar pela sobrevivência do Estado. E isso é algo realmente surpreendente. Porque, sabe, lá no começo dos anos 2000, se a gente quiser entender por que a China é tão hesitante em se envolver no Oriente Médio, ou em apoiar regimes ou estados mais anti-americanos, como quiser chamar, é por causa da queda do Saddam e do Gaddafi, que foram muito rápidas. No início, os chineses esperavam que Saddam e Gaddafi resistissem por muito mais tempo, mas o que aconteceu foi que eles caíram de forma muito rápida, e isso decepcionou bastante a China. E dá para dizer também que alguns anos depois, a queda do Assad, no fim das contas, também acabou sendo bem repentina. Assad's fall in the end was very sudden as well. Of course, the Syria civil war continued for 10 Sabe, years. é que a guerra civil continuou por uns 10 anos, mais ou menos, e a China vinha oferecendo uma espécie de abrigo diplomático para o regime do Assad. Gostemos disso ou não. Quer dizer, é o que eles têm tentado fazer. Mas também, o regime do Assad caiu muito rápido. Então, nesse caso, tudo isso deixou a China um pouco hesitante e um pouco pessimista em apoiar países do Oriente Médio contra a invasão dos Estados Unidos. Mas o Irã mostrou algo bem diferente. Eu acho que isso é algo muito revigorante e que realmente abre a visão dos chineses nesse momento. Vision opening thing for the moment for the Chinese at this moment. It's like the Chinese have seen that the Iranian leadership is able to. É como se os chineses tivessem percebido que a liderança iraniana é realmente capaz de se sacrificar muito pela sobrevivência de todo o Estado. E outra coisa que eu vi pessoalmente é que na China há muitos estudantes e especialistas iranianos trabalhando em Pequim e em outras cidades. Um amigo meu que mora em Pequim me contou que, depois da guerra, muita gente, estudantes iranianos, trabalhadores estrangeiros, jornalistas, começou a deixar a cidade e queria voltar para o Irã durante o conflito. Isso surpreendeu muita gente. E o mais interessante é que não eram funcionários do governo, eram civis, pessoas que não precisavam voltar. Ninguém mandou. Mesmo assim, eles decidiram pegar um voo de Pequim para acho que a Armênia ou o Azerbaijão e de lá seguir de ônibus até o Irã. Take the bus all the way from those places to all the way back to Iran. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Ei, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotais.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora de volta ao vídeo. Eu só queria acrescentar algo em apoio ao que você acabou de dizer. Na semana passada, eu fiz uma entrevista com um dos caras que faz aqueles filminhos de Lego, e a gente tinha um tradutor com a gente. No fim, ele nem precisou traduzir muito, porque o outro falava inglês, até que bem. Mas ele estava lá com a gente, e ele tem mais ou menos, eu diria que mais ou menos, a sua idade, mais novo do que eu. Probably around your age, younger than me, and he was just a lecturer, just became. E ele era só um professor. Tinha acabado de começar a dar aulas no Paquistão e estava ensinando lá. Aí, quando a guerra começou, ele voltou para Teherã, saindo do Paquistão, porque disse algo como: Não, não é guerra, então eu vou voltar, não vou ficar fora do país. Isso aconteceu com uma parte considerável da diáspora, que durante a guerra, em vez de ficar em segurança no exterior, decidiu voltar, mesmo sem participar diretamente dos combates. O que é bem interessante. Mas talvez esse seja um assunto para outra conversa. Então você diria que a coesão do Irã, também como sociedade,
foi algo que surpreendeu a China. As a society is something that also surprised China. Yeah, because like before this front of the war, Sim, porque antes da frente de guerra, as notícias que a gente vinha acompanhando e observando eram sobre aqueles protestos acontecendo dentro do Irã. E por causa disso, muita gente na China, até mesmo pesquisadores pró-Irã que eu conheço, tinha uma visão bem pessimista. Tipo, se digamos os Estados Unidos conseguissem fazer algum ataque bem-sucedido, por exemplo, se assassinassem o Khamenei, os chineses pensavam, será que isso provocaria também uma rebelião interna muito séria no Irã? have like very severe domestic rebellion as well. So if there's a huge like domestic Então, se houver uma grande insurgência interna apoiada pelos Estados Unidos ou por Israel, seja nas grandes cidades como Teherã, seja nas áreas de fronteira da região curda, isso pode causar muitos problemas. Mas nós, assim como os chineses, ficamos muito satisfeitos e até surpresos por nada disso ter acontecido. E dá para ver que muita gente que no começo era bem crítica a certas políticas internas e culturais do governo iraniano, durante essa guerra acabou demonstrando um forte sentimento de patriotismo e ideias bem marcadas contra o imperialismo dos Estados Unidos. E quando os chineses veem, todos aqueles, muitos iranianos que moram na China indo embora para voltar para o país durante a guerra, eles ficam realmente assim surpresos, chocados e até impressionados, tanto emocionalmente quanto racionalmente. E por causa disso, eu acho que os chineses chegam à conclusão de que o Irã, como sociedade, vai continuar nessa postura anti-imperialista em relação aos Estados Unidos por muito tempo. E a gente está convencido de que o Irã é um país muito resiliente, que vai continuar sendo importante na região, mesmo depois dessa rodada de guerra, apesar de tudo que sofreu economicamente durante o conflito. Então eu acho que essa é uma das observações chinesas sobre essa fase da guerra. Isso é muito interessante, sabe? Porque da última vez que a gente conversou, um dos principais motivos de eu querer falar com você era justamente porque a China, mais uma vez, decidiu não vetar uma resolução da ONU. Na primeira vez que a gente falou, era sobre Gaza, na verdade, e sobre por que a China não vetou aquela história absurda do Conselho da Paz. Da segunda vez, foi sobre por que a China não vetou a resolução que foi apresentada. Sabe, aquela que condenava o Irã no Conselho de Segurança pelos ataques aos países do Golfo, onde, claro, tentam fingir que o Irã é o agressor e que os pobres estados do Golfo estão sendo atacados sem provocação ou algo assim. E, de novo, a China não vetou isso. E você me explicou na época que a China estava tentando manter um certo equilíbrio, né? De um lado, queria estar bem com o Irã e tinha interesses ali. Do outro, também tinha interesses muito importantes com os países do Golfo. Então, na prática, ela queria ter amigos dos dois lados do Golfo e administrar essa relação. Mas, além disso, parte da questão era que a China era meio pessimista quanto às chances de o Irã sair por cima nessa situação. Então, se isso mudou agora, como você acha que isso vai afetar o envolvimento da China com toda a região, especialmente com os países do Golfo? Você acha que a China vai passar a se alinhar muito mais com o Irã do que fazia antes? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque talvez eu não tenha falado sobre isso na entrevista anterior. Mas, basicamente, se a gente quiser fazer uma pequena crítica à política externa da China em relação à região da Ásia Ocidental, dá para dizer que existem, dentro do sistema chinês, duas linhas diferentes, ou duas correntes, ou algo assim. Basicamente, ideias diferentes convivendo ali. One is that
Uma coisa é que, se a gente quiser, estamos muito próximos do Irã, tanto politicamente quanto estrategicamente. Como todo mundo sabe, assinamos vários acordos estratégicos com eles e sempre queremos continuar comprando petróleo do Irã, mesmo sabendo que isso vai gerar reação dos Estados Unidos e tudo mais. Mas os chineses, desde o começo dos anos 2000 até hoje, nunca deixaram de comprar petróleo do Irã, certo? Então a China quer apoiar o Irã de várias formas, para fortalecer o país, porque acreditamos que o Irã é o único país da região que não só tem a vontade de resistir à hegemonia americana, mas também tem a capacidade de fazer isso. E esse é o único país em que a gente pode realmente contar, porque não tem só a vontade, mas também a capacidade real de desafiar a hegemonia dos Estados Unidos na região. E você vai perceber que as pessoas que promovem esse tipo de sentimento pró-Irã são, em geral, digamos, gente ligada ao sistema de governo e coisas do tipo. Pessoas que olham para essa questão de um ponto de vista mais político e estratégico. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar pelo lado do comércio, a China tem investido pesado nas monarquias do Golfo. E a relação da China com essas monarquias foi excepcionalmente boa, do ponto de vista econômico, nos últimos anos. Acho que parte do motivo é por causa das reformas do Mohammed bin Salman. Acho que, de alguma forma, os chineses acreditavam que essas reformas iam dar certo e viam ali um bom lugar para investir. Eu, pessoalmente, não estou tão convencido disso, mas muita gente na China, principalmente donos de empresas privadas ou gestores de estatais, tem essa ideia de que o Golfo é muito mais rico, então querem investir mais por lá. Isso acabou gerando uma certa, digamos, descontinuidade, ou às vezes até conflito na nossa posição na região. Porque economicamente a gente está muito próximo das monarquias do Golfo, mas politicamente estamos bem mais próximos do Irã. Afinal, como a gente sabe, as monarquias do Golfo são fortes aliadas dos Estados Unidos, e muitas delas estão até se tornando, na prática, aliadas de Israel na região. Os Emirados Árabes Unidos. Basicamente, eles são como um aliado de fato de Israel na região. Então, por esse motivo, é como se nossos interesses econômicos, de certa forma, estivessem indo contra nossos interesses políticos. E isso causou muita descontinuidade. Eu diria que isso também explica a decepção com a abstenção da China na resolução anterior da ONU, sobre a qual a gente está falando. Porque eles pensam algo como: temos tantos interesses nas monarquias do Golfo, então não queremos irritá-las demais. E por essa razão também, os chineses têm em comunicados conjuntos dado uma espécie de concordância com a reivindicação dos Emirados sobre as 3 ilhas, aquelas 3 ilhas disputadas entre os Emirados Árabes e o Irã. E os chineses nunca dizem que reconhecem aquelas áreas como território dos Emirados Árabes Unidos. Mas no comunicado conjunto, eles simplesmente não dizem nada contra isso. E isso causou, eu diria, pelo menos 2 rodadas de fortes reações diplomáticas do Irã nos últimos 5 anos por causa desse assunto. Então isso está gerando uma descontinuidade, e eu diria que uma descontinuidade cada vez mais importante, na política externa chinesa em relação ao Oeste Asiático. E eu acho que essa frente de guerra provavelmente vai acabar ajustando isso aos poucos, no sentido de que os chineses estão percebendo a importância do Irã. Além disso, o capital chinês também vai perceber que as monarquias do Golfo não são, na verdade, lugares tão seguros assim para investir. E isso é algo muito importante. Sabe, quando você conversa com eles e diz algo como: olha, talvez não seja bom investir tanto nesses lugares por outros motivos, você acaba dizendo: não é tão seguro assim. Quer dizer, eles não acreditam em você. Se você disser algo como: isso vai contra os interesses políticos de longo prazo, muitos desses executivos simplesmente não ligam. Mas o que o Irã fez dessa vez é que, ao atacar o Irã,
essas monarquias do Golfo estão mandando um recado para o resto do mundo, inclusive para a China, de que elas não são tão seguras quanto se imagina, e que o investimento na região pode ser prejudicado se o Irã for encurralado. Por isso, eu acho que, de uma forma até dolorosa, isso está empurrando a China a perceber que a gente precisa ter uma política muito mais clara para o Oriente Médio e que a nossa antiga postura, chamada de equilibrada, não é muito sustentável a longo prazo. E, pessoalmente, eu diria que o nosso investimento excessivo em várias dessas monarquias do Golfo precisa ser repensado. Many of those Gulf monarchies needs to be reconsidered. Yeah, I mean that's very interesting. I mean, if É, quer dizer, isso é bem interessante. Se cair a ficha de que os investimentos chineses nos países do Golfo estão seguros só por causa da segurança do Irã, ou por causa de uma boa relação com o Irã, isso muda completamente a perspectiva, né? Não é que esses investimentos estão protegidos porque os Estados Unidos têm uma espécie de escudo impenetrável ali. Eles estão seguros apenas se o Irã não tiver nenhum motivo para atacá-los. Então, de certo modo, isso acaba tornando as decisões dos capitalistas na China um pouco mais complicadas. Sim. Quando você assiste à mídia chinesa e tudo mais, o que acha de como a China está analisando o desenvolvimento da guerra agora? Digo, a China há muito tempo investe em tecnologia, inclusive em tecnologia de uso dual, especialmente na área de drones, que por motivos óbvios tem aplicações militares muito importantes. Mas o Irã também fez isso. E principalmente com os drones, eles mostraram de novo, depois da guerra terrestre que vimos na Ucrânia, como também na guerra naval, os drones são absolutamente fundamentais. Por um lado é isso. Por outro, a estratégia iraniana se baseava, e foi isso que deixou muitos de nós pessimistas, na capacidade de absorver choques. Eles estavam dispostos a sacrificar a própria liderança. Eles estavam dispostos a ver suas cidades bombardeadas, porque esse era o objetivo. Quer dizer, você não consegue impedir os americanos de bombardear, mas pode aguentar o impacto e revidar. E pode deixar bem claro que o outro lado precisa parar com isso. E foi exatamente o que eles fizeram. Uma parte importante disso é ter tudo que é militarmente essencial, tipo muitos e muitos metros abaixo da terra, certo? Em lugares onde, mesmo que você bombardeie, é só limpar os destroços e pronto, continua funcionando. Você acha que isso, o que os iranianos fazem de suportar o ataque, mas também o que eles chamam de defesa em mosaico, a forma como eles se organizam, você acha que isso vai influenciar a maneira como a China vai desenvolver a própria estratégia militar daqui para frente? Eu acho que isso vai trazer reflexões bem interessantes para os chineses, porque, como a gente sabe, a China não entra em grandes guerras há mais de 40 anos. A gente também não se envolveu em guerras há mais de 40 anos. E, além disso, as guerras que aconteceram naquela época eram mais tradicionais, guerras convencionais. Então, por esse motivo, eu acho que lá no começo dos anos 2000, os chineses ficaram muito surpresos com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Eles viram aquilo como um tipo novo de guerra. Mas nos últimos anos, eu acho que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e também essa nova rodada de conflitos, não só o envolvimento do Irã, mas, digamos, desde o dia 7 de outubro até agora, essa fase de guerra entre o chamado eixo da resistência contra os Estados Unidos e seus aliados, basicamente, with Zetas Estados Unidos, existe no região. Eu acho que essa fase da guerra também vai ter um impacto enorme na mentalidade chinesa e na forma como eles enxergam as guerras. Por isso, os chineses estão, sem dúvida, prestando muito mais atenção, não só na ideia de negação diária, ou seja, tentar impedir a projeção das forças navais dos Estados Unidos na região chinesa, mas também no desenvolvimento de drones, no desenvolvimento de mísseis e em usar esses recursos como uma forma de compensar a diferença em relação à marinha chinesa,
que ainda é menor que a dos Estados Unidos. Quer dizer, a marinha chinesa está crescendo muito rápido, ano após ano. I mean, like the Chinese Navy is building like very quickly every year, but at this moment it seems like at least we're. Mas nesse momento, parece que a gente está um pouco atrás em poder naval em comparação com os Estados Unidos. Então, estamos pensando em usar mais drones e mísseis para compensar isso e coisas do tipo. E também, essa ideia de descentralização das Forças Armadas é algo bem particular do Irã. Por exemplo, se o Khamenei fosse assassinado, os iranianos conseguiriam basicamente espalhar a cadeia de comando entre diferentes divisões na linha de frente e tentar mobilizar as pessoas ali para tomarem decisões por conta própria, mas ainda mantendo algum tipo de coordenação com as outras divisões. Some sort of coordination with other divisions, and that's a very, very unique thing we noticed. E isso é algo realmente muito, muito único que a gente percebeu no caso do Irã. E eu acredito que tem muita coisa que os chineses podem aprender com isso. E outra coisa que eu diria é o seguinte: além desses pontos, que são mais táticos, certo? Existe também um aspecto estratégico muito importante que os chineses aprenderam com o Irã. O Irã basicamente destruiu todas as bases americanas nos países vizinhos, perto do seu território. E isso é algo realmente novo. Desde o começo dos anos 2000 até agora, ninguém fez algo assim. Like from the early 2000s into right now, no one has done that. Even Russia has not done that in the Russia-Ukraine war. Nem a Rússia fez isso na guerra entre Rússia e Ucrânia. E existia essa ideia de que um país que abriga bases americanas pode dizer: olha, a gente só está hospedando as bases dos Estados Unidos, não estamos em conflito direto com vocês, então não deveriam atacar nosso território e coisas assim. Mas o Irã fez isso. E o Irã deixou muito claro que, se você tiver bases americanas na região e permitir que o exército dos Estados Unidos realize ações de agressão contra eles, essas bases serão destruídas. E há também a possibilidade de, quer dizer, os iranianos chegaram a atacar até algumas instalações em países do Golfo que nem são diretamente americanas. Certo? Então eu acho que isso manda uma mensagem muito forte para o mundo. Uma base dos Estados Unidos não garante segurança. Na verdade, é o contrário. Só torna de ser perigoso. E os chineses perceberam isso com muito ensino. And the Chinese are looking at this thing very clearly. And also like, if you look at how the US responded, E foi assim. Se você olhar como os Estados Unidos reagiram a isso, não foi uma resposta muito forte. Quero dizer, a Quinta Frota Americana, que atua na região, sofreu grandes danos vindos do Irã. E os Estados Unidos basicamente recuaram da área que o Irã domina. E agora, a Marinha Americana está ali fora, perto do Estreito de Hormuz, mais por razões políticas e simbólicas do que por uma preparação real para uma invasão militar. Os chineses, na verdade, aprenderiam muito com isso. E isso serviria, eu diria, como um alerta para muitos atores na região do leste asiático, para não cometerem o mesmo erro de chamar os Estados Unidos para dentro da região, para algum tipo de conflito armado com a China. E se fizerem isso, o resultado também pode ser bem preocupante. concerning outcome for that as well. Yeah, it's quite fascinating right now, isn't it? That the É bem interessante agora, né? A distância que os mísseis e os drones alcançam tá virando meio que um novo padrão para definir até onde vai a sua influência no mar aberto. Antigamente, as águas territoriais dos países eram definidas basicamente pela distância que uma bala de canhão podia percorrer, uns 3 quilômetros mais ou menos, e isso era considerado o limite territorial. Hoje, o alcance desses mísseis, algo em torno de 350 quilômetros, é mais ou menos o limite até onde a frota americana se arrisca a chegar perto do Irã, e ela fica fora dessa área. Então, não é que essas sejam novas águas territoriais, de jeito nenhum, mas isso cria uma nova forma de pensar sobre a guerra marítima, provavelmente. Você tem alguma informação sobre como a China lidou com a situação marítima envolvendo o Irã? Porque a China, obviamente, não gosta da ideia de o Estreito de Hormuz ser fechado, ou de o Irã agir como se tivesse um pedágio ali, algo assim. Por outro lado, eles também estão totalmente cientes disso, e vivem dizendo, quer dizer,
Esse é o erro dos americanos. A gente sabe como a China tentou interagir com o Irã para conseguir manter seus serviços de navegação passando pelo estreito. Eu acho muito interessante que os iranianos tenham feito um movimento diplomático muito bom logo depois da guerra. Eles estão dizendo que vão deixar os navios chineses e russos passarem. E ao fazer isso, basicamente estão tentando aproximar a China e a Rússia do lado do Irã, pelo menos de uma forma mais limitada. E eu acho isso uma jogada muito inteligente. Mas, de novo, dentro da China, como eu acabei de comentar, existem pessoas diferentes, facções diferentes, ideias diferentes. Tem gente que pensa assim: a gente não devia ficar tão próximo do Irã porque temos medo das sanções e só queremos fazer dinheiro. E essas pessoas ainda existem. Mas o Irã, ao fazer coisas como mandar sinais, dizendo algo como "vou deixar os navios chineses passarem" e coisas desse tipo, isso vai ser interpretado pelos americanos como um sinal de que a China está apoiando o Irã, certo? Os americanos pensam assim, ou gostam de pensar assim também. Então, no fim das contas, os chineses, querendo ou não, acabam ficando cada vez mais colados ao lado do Irã. Porque a lógica é a seguinte: se você diz certas coisas, se os americanos percebem que você está negociando com o Irã, apoiando o Irã, eles vão te pressionar. E essa pressão acaba te afastando cada vez mais dos Estados Unidos e te empurrando mais para o lado iraniano. E aquilo, na verdade, funcionou bem. Se a gente olhar, dá para ver que os chineses têm se comunicado muito mais com o Irã nos últimos meses, principalmente sobre transporte marítimo e compra de petróleo. E a pressão dos Estados Unidos sobre a China nesse assunto acabou empurrando os chineses exatamente na direção que os iranianos queriam. Por exemplo, os Estados Unidos argumentaram que se a China continuasse comprando petróleo do Irã ou enviando equipamentos para lá, eles iriam impor sanções às empresas envolvidas. E o Ministério do Comércio da China acabou de lançar uma política nova e, eu diria, muito importante. Ela diz que se alguma empresa chinesa seguir as sanções dos Estados Unidos, então essa empresa será sancionada pela própria China. É algo realmente muito interessante. E eu acho que isso vai ter um impacto enorme. É um tipo de política novo, quase revolucionário, que deve influenciar a China por pelo menos as próximas 2 décadas. A ideia é mais ou menos assim: se uma empresa tem medo das sanções dos Estados Unidos e, por causa disso, decide não negociar com certos países, então ela está violando as regras da China. Então, é teoria comércio e centude aplicar sanções quando vocês se dão. Quero dizer, para as empresas chinesas. Isso envia uma mensagem muito forte, dizendo que queremos basicamente fazer com que as nossas empresas não se preocupem com as sanções dos Estados Unidos. E queremos incentivar mais empresas chinesas, sejam estatais ou privadas, a continuar negociando com países como o Irã, apesar das sanções americanas. Acho que isso é algo muito importante. E se a gente observar, dá para falar sobre isso em relação às 2 visitas, a do Arashi e a do Trump à China, certo? Depois da visita do Arashi a Pequim, o comunicado conjunto, na verdade não é exatamente um comunicado, mas uma declaração conjunta. Se você olhar no site do Ministério das Relações Exteriores da China, a declaração que eles divulgaram dizia algo como: queremos ver o Estreito de Hormuz reaberto e queremos que os, digamos, atores envolvidos reflitam sobre essa questão. E eles não disseram Irã. O interessante é que eles não disseram que querem que o lado iraniano pense em reabrir o Estreito de Hormuz. Eles falaram em atores relacionados. Isso significa que não achamos que o Irã seja o único responsável pelo fechamento de Hormuz. Na verdade, acreditamos que foram as invasões dos Estados Unidos e de Israel ao Irã
que causaram a situação atual. E continuamos acreditando nisso. Acreditamos também que se quisermos ver o Estreito de Hormuz reaberto, isso não vai acontecer apenas pressionando o Irã de forma unilateral. Isso precisa ser feito pressionando os Estados Unidos para que parem com suas ameaças contra o Irã e também exigindo que as invasões dos Estados Unidos e de Israel parem primeiro. E aí o Estreito de Hormuz poderia ser reaberto. Dá para ver esse sentimento com muita clareza na reunião entre Wang Yi e Arakchi, e também no comunicado chinês divulgado depois. E claro, os chineses querem ver o Estreito de Hormuz aberto. Mas eu acho que em várias ocasiões ficou bem claro que a China tem mandado a mensagem de que não vai tentar pressionar o Irã para abrir o Estreito de Hormuz. E dá para perceber isso também na forma como os chineses lidaram com a visita de Trump a Pequim nos últimos dias. É algo que eu acho bem interessante, porque a China percebeu muito rápido que tudo o que precisa fazer é insistir no direito internacional. Quer dizer, até o plano de 4 pontos para chegar a um cessar-fogo e, no fim, a um acordo de paz, é todo baseado nisso. Simplesmente cumprir o direito internacional e a liberdade de navegação. Não, na verdade não é sobre liberdade de navegação, mas enfim, é só cumprir o direito internacional. E ao dizer isso, eles basicamente afirmam que sim, o Irã precisa ser compensado, porque foi atacado ilegalmente. O bloqueio dos Estados Unidos é, claro, algo ilegal segundo o direito internacional. Então eles acabam apoiando o Irã sem dizer isso abertamente. E estão promovendo uma estrutura global de segurança e de comércio na Ásia Ocidental, o que deve soar bem atraente para muitos lugares, não só para o Irã e para os países do Golfo. Você tem alguma indicação de como outros estão vendo essas ações da China agora? Eu acho que a posição da China nesse assunto está sendo muito mais bem recebida no mundo em desenvolvimento. E acredito que, ou no fim deste mês, ou no começo do próximo, o líder do Paquistão vai fazer uma visita de Estado a Pequim também. Pequim tem estado bem ocupada nos últimos meses, recebendo vários líderes. Todo mundo sabe, e o Vladimir Putin vai viajar esta semana, acho que para Pequim. O Putin está vindo, e o líder do Paquistão também. E o interessante, e é por isso que eu menciono o Paquistão, é que, como a gente sabe, o país tem feito muito, especialmente promovendo o diálogo nessa nova rodada do conflito entre os Estados Unidos e o Irã. O Paquistão está numa situação bem particular. Ele mantém uma relação relativamente boa com o Irã, mas ao mesmo tempo, como sabemos, tem laços muito próximos com os Estados Unidos, tanto historicamente quanto hoje em dia. E além disso, o Paquistão tem uma longa tradição de cooperação com as monarquias do Golfo. Então, quando o Paquistão começou a promover esse tipo de iniciativa de diálogo nos últimos meses, eu acho que eles certamente contaram com muitos conselhos e talvez até algum apoio do lado chinês. Afinal, como sabemos, a relação entre China e Paquistão também é algo muito próximo e bastante singular. E eu realmente acredito que um dos principais motivos pelos quais os iranianos estão interessados em ir a Islamabad para as conversas não é só porque eles, claro, respeitam o Paquistão. Acho que também existe o fator China nessa história. A ideia é algo como, ao ir ao Paquistão, estaríamos mais alinhados politicamente com a China. E esse fator chinês pode estar presente nessas negociações. Por isso, estou bem curioso para ver como vai ser essa visita do líder paquistanês à China e que tipo de declaração conjunta os dois países vão divulgar sobre a guerra atual no Oriente Médio. Então, sim, por esse motivo, acho que é um ponto bem importante. E acredito que a gente provavelmente vai ver coisas bem mais concretas do que o que se viu depois da visita do Trump. Como você está interpretando a visita do Trump? Porque, de certo modo, o Trump transformou isso basicamente numa viagem de negócios.
Foi tipo, vamos levar esse pessoal junto. E a China, na verdade, não se incomodou com isso. Quer dizer, do meu ponto de vista, foi assim. Ah, você quer tirar fotos? Tá bom, aqui tem algo para fotografar. Depois a gente janta, tudo bem e tchau. É meio que isso. Eles foram bem simpáticos. Quer dizer, foi só uma visitinha agradável e pronto. It's a nice visit. Sim, é uma visita agradável. Quer dizer, pessoalmente, quando eu olho para a visita do Trump, parece para mim um grupo de turismo de gente rica e mais velha. É claro. E aí o Elon Musk tirando foto e postando sobre isso no Twitter. Tá, quer dizer, isso é marketing. É bom pra imagem. Mas é isso mesmo. Quer dizer, eu acompanhei as notícias de perto. Acho que hoje faz uns 2 ou 3 dias depois do fim da visita, e eu fiquei esperando sair alguma coisa mais concreta. Mas não saiu. Nem na mídia chinesa apareceu nada realmente concreto. Se você olhar a mídia chinesa, o que eles destacam é o Elon Musk tirando fotos, como você mencionou, o banquete do Trump, o quanto ele gostou da comida, e o Marco Rubio impressionado com o teto do grande salão do povo. Ele apontava para o teto e dizia, nossa, que bonito. Então essas são as notícias, as manchetes que a gente está vendo. E realmente não vimos nada mais concreto saindo disso. E essa foi a última vez que um chefe de Estado dos Estados Unidos esteve lá, que também foi o Trump, porque o Biden nunca foi. A última vez que o chefe de Estado dos Estados Unidos visitou a China foi há 9 anos. E dessa vez, eu esperava que fosse algo mais significativo. Pelo menos um comunicado conjunto sobre algum tema. Mas nem isso aconteceu. O comunicado conjunto nem chegou a ser divulgado. E também não houve nenhum acordo real assinado entre os dois países sobre assuntos importantes. A gente vê que existem 3 T's que o Trump realmente valoriza nas relações entre China e Estados Unidos neste momento: tecnologia, Teherã e Taiwan. E se a gente olhar para esses 3 pontos, não tem muita coisa concreta que tenha sido feita. É como se, em pequena escala, até houvesse alguma conversa, mas sobre esses 3 temas importantes, não houve nenhum acordo sério assinado entre os dois países. Agreement being signed between the two countries, and my sense is that the Chinese just want to keep. Olha, a minha impressão é que os chineses só querem deixá-lo feliz, emocionalmente satisfeito durante essa visita e depois mandá-lo de volta sem fazer nenhuma concessão real em nenhum assunto. Eu acho que os chineses provavelmente aprenderam isso com o Putin. Se a gente olhar como o Putin tratava o Trump, foi, eu diria, uma estratégia bem inteligente. O Putin oferecia todo aquele tipo de, digamos, apoio emocional ou algo assim para o Trump. Passava horas conversando com ele ao telefone, dizendo, eu concordo com você nisso e naquilo. E também coisas como, gostaríamos que você mediasse entre nós e a Ucrânia. E nós o respeitamos muito mais. Mas se você olhar o que o Putin está fazendo de fato, vai ver que ele não está ouvindo nada do que os Estados Unidos realmente querem que ele faça. Então, a linha de frente continua em combate. Os russos, na verdade, nunca acreditaram que os americanos conseguiriam mediar e encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia de uma forma realmente significativa. É mais como uma espécie de massagem emocional que se faz no Trump, só para deixá-lo satisfeito e evitar que ele cause mais problemas. Aí, basicamente, você pode tirar proveito do conflito ou da divergência entre os dois países e seguir fazendo o que realmente faz na prática. Acho que é isso que os chineses estão fazendo agora. Conversam com o Trump, deixam ele contente e deixam todos aqueles caras por ali. Se você olhar para a delegação do Trump, é bem interessante. Ela é formada basicamente por 2 grupos de pessoas. Um deles são os empresários, como você mencionou. E o outro é que há muitos falcões na delegação do Trump. Muitos desses nomes com uma postura bem dura, não só figuras conhecidas como Rubio e Haley, mas também alguns burocratas menos famosos que ele levou. Por exemplo, gente como Stephen Miller e outros desse perfil. Eles têm uma posição muito rígida em relação à Venezuela, ao Irã
e também as questões ligadas à China. Venezuela issue, Iran issue, and also China-related issues. And those people don't really know much about China. Essas pessoas, na verdade, não sabem muito sobre a China, nem têm experiência anterior com o país, mas são ideologicamente muito hostis à esquerda global, de modo geral. E muitos deles estão profundamente envolvidos nessa guerra contra o Irã, dentro da política externa. No plano interno, vários também estão empenhados em reprimir o movimento pró-Palestina nos Estados Unidos. Então, o Trump levou todos esses caras linha dura para lidar com a China. E a visão dos chineses é mais ou menos assim. A gente não espera que os Estados Unidos cheguem a nenhum acordo real com essas delegações. O que é que eles podem fazer, afinal? Eu acho que a percepção dos chineses sobre a visita do Trump é que ele levou toda aquela comitiva, incluindo empresários e os burocratas mais linha dura da Casa Branca, para a China, não com a intenção real de fechar um acordo, mas só para fazer um ato voltado para o público interno. Ele queria mostrar para sua base, para os seus apoiadores. Tem o pessoal do MAGA, quer dizer, boa parte do MAGA se afastou dele depois da invasão do Irã. Mas ele queria mostrar para o grupo do MAGA que continuou fiel, que ele ainda está, digamos, vencendo todos os dias. Se você entrar no site da Casa Branca, tem uma página chamada Vitórias Acontecem Todos os Dias sobre o presidente Trump. Eu juro, não estou inventando. É uma citação mesmo. É isso. Então, ele queria mostrar para todo mundo que está vencendo todos os dias, todo santo dia. E eu acho que ele está fazendo isso para se preparar para as eleições de meio de mandato pelo Partido Republicano. Por isso, eu acho que os chineses não estão tratando essa visita. Quer dizer, claro, eles estão levando a visita muito a sério, mas mais por uma questão de protocolo, não por uma questão estratégica. Eu vejo mais como um encontro simbólico e protocolar. E se você olhar como os chineses falam sobre isso, tipo no comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da China sobre a visita Trump-Xi e sobre os temas mais delicados como o Irã, a expressão que eles usaram foi que os dois líderes trocaram opiniões sobre esses assuntos. Pois é, no jargão político chinês, trocaram opiniões basicamente quer dizer que não chegaram a nenhum ponto em comum. Eu disse o que eu penso, e ele disse o que ele pensa. O jargão político chinês tem um jeito bem interessante. Eles tentam usar a frase mais neutra possível para se referir a certas coisas. Mas normalmente, quando você vê algo como trocamos pontos de vista, isso quer dizer que as opiniões são bem diferentes, que não houve nenhum acordo. Agora, se aparece uma frase como trocamos pontos de vista de forma franca, isso significa que houve uma discussão. Fomos diretos, trocamos opiniões de forma franca. Então, por esse motivo, eu não acho que esteja acontecendo nada de muito importante entre os Estados Unidos e a China, em termos de acordos sobre os mais delicados, incluindo Teherã. Mas dá para entender disso, que sim, embora a China não tenha interesse em fazer nenhum tipo de acordo com os Estados Unidos, ela também não tem o menor interesse em, de forma alguma, humilhar os Estados Unidos ou tentar expor o país. É como se dissesse, tudo bem, vocês perderam essa. Quer dizer, haveria várias maneiras de a China dar uma cutucada, mostrar que sabe que a guerra do Irã não deu certo. Mas isso também não aconteceu, certo? É mais como, ok, vamos deixar vocês confortáveis, dar uma massageada no ego, talvez até apoiar um pouco a turnê de fotos, para que vocês possam voltar e vender essa imagem. Então, de certo modo, é como se dissesse, tudo bem, fiquem com isso, eu não quero vocês como inimigos. Mas também não vamos ser grandes amigos. Com certeza não. Só que eu não quero vocês como inimigos. É esse tipo de postura, por enquanto. Então, basicamente, se você olhar bem, o ponto mais importante dessa reunião é que depois da guerra, o Xi Jinping veio com essa ideia de que a China queria formar um novo tipo de relação com os Estados Unidos. E se você perguntar o que isso significa,
é basicamente a ideia de uma competição construtiva, mas controlada. A ideia é que a gente reconhece que vai competir em várias questões. E também reconhece que, acho que foi ontem, o Diário do Povo, que é o jornal oficial da China, publicou um artigo dizendo que as relações entre China e Estados Unidos nunca mais vão voltar àqueles bons e velhos tempos de antes. Mas a gente pode, pelo menos, construir algo construtivo para o futuro. Essa é a ideia dos chineses. O Xi Jinping apresentou essa proposta. A gente reconhece que a competição vai ser o principal ponto entre os Estados Unidos e a China nos próximos anos, ou melhor, nas próximas décadas, talvez até por mais tempo. Mas queremos que essa competição seja controlável. Isso significa que não queremos, especialmente, nenhum conflito armado com os Estados Unidos. Queremos manter essa disputa de uma forma mais pacífica e mais controlada, e queremos que isso aconteça com o mínimo possível de tensão. Essa é a ideia. Quer dizer, a gente também não sabe direito o quanto Trump vai levar isso a sério. Porque se você olhar bem, a última vez que um presidente dos Estados Unidos visitou a China também foi o próprio Donald Trump, há 9 anos, em 2017. E ele parecia bem satisfeito naquela visita. Eu lembro que ele e o Xi Jinping foram juntos à Cidade Proibida, e ele parecia de ótimo humor. Só que 1 ano depois, em 2018, o que a gente viu foi ele iniciar a primeira guerra comercial contra a China. E os chineses ficaram surpresos naquela época, porque pensaram, ué, você não falou nada disso durante a visita. Você agiu de forma normal, falava sobre querer resolver a questão comercial com mais diálogo. Mas por que isso? Depois que você voltou para os Estados Unidos, 1 ano depois, de repente começou essa guerra comercial. Então, os chineses não confiam mais nesse tipo de estratégia ou de visita, especialmente quando se trata do Trump. E também em relação ao Irã, depois dessa nova rodada de guerra lá, os americanos sempre dizem que vão buscar o diálogo. Mas o que acontece é que acabam assassinando líderes de outros países e logo em seguida dizem, tentamos um cessar-fogo. E no dia seguinte, estão bombardeando Beirute ou bombardeando Teherã. Então, tudo isso fica registrado na China, certo? A China vê que, na verdade, não dá para confiar, e nem se deve confiar, no que sai das negociações diplomáticas com os Estados Unidos. Porque eles podem simplesmente desfazer tudo no dia seguinte, se quiserem. Pois é, acho que isso já é bem entendido hoje como um fato da política externa dos Estados Unidos, né? Então, basicamente, se você olhar como os chineses enxergaram essa guerra no Irã, uma coisa importante em que eles focaram foi em como os Estados Unidos são vistos como pouco confiáveis, especialmente com o governo atual. E, basicamente, eles dizem que os Estados Unidos chamam para uma negociação, mas enquanto a negociação acontece, continuam bombardeando cidades, ou assassinam o líder, ou até matam diplomatas que estavam negociando com eles. E para os chineses, ou para qualquer outro país sério do mundo, como é que dá para confiar em qualquer negociação com um parceiro desse tipo, com um ator desse tipo? Por isso, eu acho que os chineses realmente não têm nenhuma expectativa, nem confiança, de que o Donald Trump vá manter por muito tempo aquilo que ele discutiu com o Xi Jinping. E a gente tem mesmo essa sensação forte de que ele vai sabotar isso, de um jeito ou de outro, talvez depois das eleições de meio de mandato. Porque antes dessas eleições, ele precisa mostrar que está vencendo, que está deixando o país em melhor situação, ou algo assim. Mas se ele perder as eleições de meio de mandato, pode voltar a agir de forma bem imprevisível nas relações entre China e Estados Unidos, basicamente para tentar reunir mais apoio, reconquistar a base do MAGA e fazer novas alianças com os políticos de ambos os partidos que são mais duros em relação à China.
Então os chineses, na verdade, não acham que ele vai gostar disso. Tipo, depois que ele voltar para os Estados Unidos, a gente não sente que o relacionamento entre os dois países vai necessariamente melhorar muito. E isso se baseia na nossa experiência com ele no governo anterior, depois da visita dele à China, e também no que a gente tem observado sobre o modo como os Estados Unidos tratam o Irã e outros atores no Oriente Médio, além da Venezuela e de muitos outros países, até países europeus também. É como se ele dissesse uma coisa durante a visita e quando volta para os Estados Unidos, fizesse algo totalmente diferente do que prometeu. Totally different from what he promised. Yeah, so in a sense, I mean, you just Então, de certo modo, mesmo que algo positivo saia disso, não dá para saber se vai durar. Ou melhor, dá para apostar que só vai durar enquanto, não só o Trump, mas todo o aparato político, achar que isso é útil. Último ponto, última pergunta. O que você acha, Will? A China está aprendendo agora o que é possível fazer na sua própria vizinhança. A gente viu como o Irã conseguiu, basicamente, desmilitarizar os aliados dos Estados Unidos, os países do Golfo. E, na minha opinião, eles, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, acho que os outros vão acabar, de um jeito ou de outro, ficando neutros, de uma forma ou de outra. Quer dizer, o Catar e a Arábia Saudita já impediram um ataque dos Estados Unidos, um novo ataque, dizendo algo como, vocês não podem usar nosso espaço aéreo, nem nossas bases militares. E eu acho que o Irã está reforçando esse ponto. Digo, essas bases militares que os Estados Unidos construíram em volta da China, incluindo, claro, aqui no Japão, mas também nas Filipinas, parecem, sabe, algo permanente, como se estivessem gravadas em pedra. Mas parece que essa pedra anda ficando um pouco áspera ultimamente. Você acha que a China vai tentar fazer alguma coisa para, digamos, mandar um recado para os países vizinhos? Tipo, olha, talvez vocês fiquem melhor sem essas bases do que com elas. Eu acho que essa vai ser uma parte muito importante da diplomacia chinesa nos próximos anos. Basicamente, mostrar para os vizinhos da China que as bases americanas não vão deixar ninguém mais seguro e, na verdade, podem deixar a situação mais perigosa. E a gente vai tentar. Quer dizer, a gente já vinha tentando isso antes dessa guerra com o Irã. Sempre foi parte da nossa agenda. Dizer para os países, não convidem mais bases dos Estados Unidos, e tentar fazer pressão diplomática nesse sentido. Mas claro, como você sabe, eles não deram muita atenção, não se importaram muito e não levaram isso tão a sério. Só que com o impacto dessa guerra do Irã, eu acho que isso provavelmente vai mudar, pelo menos em alguns países próximos da China. Agora, eu não estou muito otimista em relação ao Japão, porque, como você sabe, o governo de direita está no poder e é fortemente pró-Estados Unidos. E mesmo com tantos protestos locais, por exemplo, em lugares como Okinawa, onde há décadas as pessoas pedem o fim das bases americanas, nada disso deu certo, porque o governo central em Tóquio continua muito favorável a essas bases. Mas eu acho que, com alguns outros países do Sudeste Asiático, a gente veria uma mudança. A atitude deles em relação à China ficaria bem mais amistosa do que era antes. E os chineses tentariam conversar com esses países. Acho que a Coreia do Sul também pode ser o próximo foco da diplomacia chinesa, tentando dialogar com eles e dizendo algo como, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo no Irã e as bases americanas só vão piorar a situação. Uma coisa curiosa é que quando a Coreia do Sul implementou o sistema THAAD, a China reagiu com algo em torno de 1 ano e meio, talvez 2 anos, de relações econômicas bem frias com os sul-coreanos depois disso. Mesmo assim, os sul-coreanos implantaram o sistema THAAD. E agora é como se todos os sistemas THAAD no Oriente Médio tivessem sido destruídos pelo Irã muito rapidamente, logo no primeiro momento. O THAAD não protegeu aqueles países do Golfo em nada. E como resultado, os Estados Unidos acabaram retirando o THAAD da Coreia do Sul e transferindo tudo para o Oriente Médio. Então, basicamente, algo que a China queria fazer há 1 ano e meio,
2 anos ou até mais, o Irã acabou fazendo por News Iran Minute. basically, like, has done that for us in 1 minute. They basically. So, É uma questão bem grande. E também, o que a Coreia do Sul aprende com isso é que quando a coisa aperta, Israel sempre vence. Pois é assim que eles agem com Israel e com os países do Golfo. Agora, imagina se a Coreia do Sul realmente enfrentasse um problema sério. O que os Estados Unidos fariam ou deixariam de fazer? A mensagem para a região é bem clara. Pessoal, é melhor não contar com os Estados Unidos para nada que seja realmente importante para a segurança nacional de vocês. For anything that really counts to your national security. yeah, exactly. Like if you look at how much the Exatamente. Gulf countries have Se você olhar o quanto os países do Golfo sempre estiveram próximos dos Estados Unidos, dá para ver que isso é algo estrategicamente importante para os Estados Unidos, porque é basicamente o pilar, a base do sistema do petrodólar. Então, do ponto de vista estratégico, é super importante. E também na prática, se a gente olhar pela ótica política, os países do Golfo gastam muito dinheiro todo ano fazendo lobby com senadores, burocratas e políticos americanos. Mesmo assim, quando o Irã começou de fato a atacar esses países, os Estados Unidos praticamente não os protegeram. Os Estados Unidos, na verdade, se retiraram. E até hoje, os Estados Unidos basicamente não estão ajudando em nada com esses problemas. Jogou eles debaixo do ônibus, de propósito. Basicamente, se eu sei que o Irã vai atacar vocês, mas estamos dispostos a aceitar isso. Eles meio que dizem, tá bom, tudo bem, a gente está se afastando e não vai se importar tanto assim com vocês. E se você olhar bem, em comparação com o Golfo, os países asiáticos não são vistos como estrategicamente tão importantes aos olhos dos Estados Unidos, porque não estão diretamente ligados ao sistema do petrodólar, nem a nada que seja tão essencial para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os países asiáticos não têm um sistema de lobby tão forte conectando eles aos Estados Unidos, se comparado ao do Golfo, como o das monarquias árabes do Golfo, por exemplo. Quer dizer, eu sei que o Japão tem um sistema de lobby particularmente forte em Washington, mas mesmo assim, eu diria que se você comparar com o que os israelenses têm nos Estados Unidos, não dá para dizer que é comparável. E mesmo se você comparar, digamos, com as monarquias do Golfo, talvez esteja no mesmo nível ou um pouco abaixo, algo assim, ainda num grau forte. E a China é muito mais poderosa que o Irã. A China poderia causar danos muito mais graves do que o Irã seria capaz de causar aos países vizinhos se enfrentasse algum tipo de ameaça ou agressão. Então, se você compara as duas situações, dá para chegar facilmente à conclusão de que, se acontecer alguma coisa no leste asiático que, infelizmente, leve a um conflito armado, os Estados Unidos provavelmente não iriam realmente proteger ou apoiar seus aliados na região contra uma possível reação chinesa. É muito fácil para você chegar a essa conclusão. Então, eu diria que depois dessa guerra, todos os países do leste asiático deveriam repensar suas posições. Alguns já estão fazendo isso. Se você olhar para as atitudes do Vietnã, da Indonésia e da Malásia nos últimos anos, eles estão ficando bem mais positivos. E eu acho que parte do motivo é que eles estão percebendo que os Estados Unidos estão cada vez mais instáveis e cada vez menos confiáveis. E eles começaram a adotar uma postura mais equilibrada e a mostrar mais sinais de cooperação no relacionamento com a China em várias questões. É isso. Vai ser interessante. Os países da ASEAN nunca estiveram totalmente alinhados com os Estados Unidos, mas eles são muito mais como candidatos de balanço, que podem pender para um lado ou para o outro, ou então se manter neutros. Japão, Coreia do Sul e Filipinas vão ser uma questão à parte. Eu deixo as Filipinas um pouco de lado por causa do que aconteceu recentemente na política interna deles. Mas essa é uma conversa para outro dia. Você trouxe muita coisa e informações muito úteis. Sheng,
Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, tem algum lugar específico onde as pessoas possam ir? I don't use social media that much, but Eu não uso muito as redes sociais, mas dá para basicamente jogar meu nome no Google e encontrar minhas páginas nas universidades com as quais eu tenho vínculo e também ver minhas publicações. Na verdade, eu tenho um artigo novo sobre as relações entre a China e o Irã, que deve ser publicado acho que no fim deste mês. Vai sair, em maio, final de maio ou começo de junho. Eu te mando o link assim que for publicado. Ele está em processo de publicação, e o artigo foi escrito antes dessa nova rodada de guerra, mas fala basicamente sobre a descontinuidade da China. Como eu comentei brevemente antes, na nossa entrevista de hoje, existe essa descontinuidade entre dois grupos de pessoas dentro da China. O lado mais político estava alinhado com o Irã, impulsionado pelo sistema de governo. Já o lado econômico estava mais ligado às monarquias do Golfo, impulsionado por empresas, tanto estatais quanto privadas. E basicamente, esse é o principal argumento do artigo. Ele vai ser publicado por uma revista chamada Asian Perspectives. E se você tiver interesse, eu adoraria ouvir a opinião das pessoas depois de lerem. Perfeito. Assim que o link estiver disponível, eu vou colocar aqui na descrição. Então, se você estiver assistindo a este vídeo em junho, julho ou depois disso, o link deve estar lá, a menos que eu tenha esquecido. E com certeza vamos te receber de novo no programa, talvez para conversar um pouco mais a fundo sobre esse tema no seu artigo. Sheng Zhang, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Sim, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Thank you.